Eita, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito abençoados. Obrigado por já estarem aí me aguardando para essa live, né? Para a gente dar continuação ao livro, ao estudo do livro de 1 Crônicas, né? Eu tô com a Bíblia aqui, ó. Já tô com ela aqui, direitinho aqui. Hoje eu estava lendo algumas coisas aqui para me ter entendimento, saber como passar para vocês, né? E aí eu estou aqui já com ela preparadinha para a gente começar o nosso estudo. Mas antes de tudo, eu gostaria muito que vocês se inscrevesse no canal, você novo que está chegando, se inscreva aí no canal, tá? Aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Pronto, já estará escrito e escrita. Depois você vai lá na mãozinha e aperta lá, dá um likezinho lá, aperta nessa mãozinha, mostrando para o canal, para o YouTube, que vocês estão presentes, que estão gostando do que eu venho trazer aqui, tá? Então aperta nessa mãozinha aí, nesse símbolo, que é o símbolo que mostra que vocês estão presentes, tá bom? Que estão gostando. E depois você vai, então, lá no final dessa live, você compartilha, tá? Compartilha sempre a live, não deixe de compartilhar, que o compartilhamento você está mostrando para Deus que você está evangelizando também, levando a palavra para outras pessoas, uma palavra amiga, uma palavra de sabedoria, tá bom? Uma palavra que vai mostrar que o direcionamento de Deus é o melhor caminho, tá certo? Então faça isso. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo. Você aí, Carlos Fole, Fernando, Fabiana, todos vocês que estão aí. Minha prima Ana Lúcia, Luciana, minhas irmãs que estão aí presentes, muito obrigada por vocês estarem todos aí, tá? Permaneçam firmes com Jesus, tá bom? O Adilson Nascimento também, seja bem-vindo, Adilson Nascimento, se inscreva aí no meu canal, tá bom? Se inscreva aí, aperte na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todas, tá bom? Já estará escrito. Já sabe como me achar no YouTube. É só procurar por Elizabeth Guilhermino, tá bom? E aí você vai me achar, tá bom? E aí você se inscreve. Então, sejam todos muito bem-vindos e abençoados pela glória do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por mais essa noite, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui presentes, para estudar mais um livro da Tua Palavra, que é o livro de Crônicas. Nos dê clareza, entendimento, sabedoria para a gente poder aprender e aprender cada vez mais e para a gente poder levar a Sua Palavra para aquelas outras pessoas que ainda não te conhecem e que precisam refletir quanto aos seus dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já agradecemos a Deus, não é mesmo? Então, gente, vamos dar continuidade. Eu parei aqui, né, no capítulo 9, né, ontem, onde eu disse que os habitantes de Jerusalém, depois saem do cativeiro, eles então são transportados lá para Babilônia. E aí conta assim, ó. E todo Israel foi contado por genealogias, que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa das suas transgressões. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os nétinos. Deixa eu virar aqui a página. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utaí, filho de Amiúde, filho de Orim, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez e filho de Judá. E dos Silonitas, Azias, o primogênito e seus filhos. E dos filhos de Zerá,
Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesalão, filho de Odavias e filho de Asenua. E assim sucessivamente. Então, aqui é uma apresentação de todos esses homens, e todos os que foram cabeças do país, entre os levitas e os chefes, né? E entre as gerações que habitavam em Jerusalém, né? Então, houve aí, muitas coisas foram acontecendo, como nós já vimos lá no livro de Reis, que houve a morte de Saul e de seus filhos, né? Aí Davi então tomou posse como rei, nós já vimos isso lá no livro de Reis, né? Aí Davi tomou posse como rei, houve muitos chefes, né? Muitos homens poderosos no reinado de Davi, né? Muitos homens se elegeram chefes, né? E aí depois houve, quando Davi se encontra com Ziglag, e aí começa a história contando assim, no capítulo 12, que fala assim: estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziglag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram 2 valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram 2 irmãos de Saul, Benjamim. E aí, então, houve esse encontro. E aí a história conta que depois desses encontros, muitos homens se juntaram a Davi contra a tropa contra a outra tropa lá, e Davi então eles se juntaram a Davi para poder ajudar Davi, até que se formaram, né? Até que eles formaram um grande exército de Deus. E diz assim, ó, voltando ele, pois, a Ziglag, passaram-se para ele de Manassés, Adina, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliu e Ziletai, capitães de milhões dos de Manassés. Estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dias após dias, viam a Davi para o ajudar, até que se formaram um grande exército como o exército de Deus. Então vieram esses homens valentes, né? E aí os que vieram a Davi lá em Hebron foram muitos homens valentes, né? E aí Davi, rei sobre todo Israel, ele é constituído rei sobre todo Israel, e também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. Então todos queriam que Davi fosse rei, porque Davi ele tinha o poder do comando, né? Porque Deus era sobre Davi. Então houve essas coisas. E aí conta que a arca é depositada na casa de Obed-edom, né? Como nós já vimos lá atrás isso, também que Davi faz acordo com Hirom, nós já vimos na história lá atrás, e a ação de graças e o cântico de Davi, quando Davi dá ação de graças a Deus, né? Então, no versículo 9, diz assim, ó, do capítulo 16, diz assim: cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, e falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, e alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor.
Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Então aqui é Davi dando graças a Deus, né? Dando graças a Deus, agradecendo a Deus por tudo, né? Que aconteceu na vida deles lá. Então Davi, ele deseja edificar o templo, né? Que nós já vimos isso lá atrás, quando Davi edifica o templo, né? E também a oração de Davi, onde Davi ora a Deus, né? Nós vimos quando ele desejou edificar o templo, então ele fez uma oração a Deus, né? Ao Todo-Poderoso, que conhecia bem o coração de Davi, o coração de todos os seus servos ali. Então, Davi fez uma oração a Deus, né? Depois houve diversas vitórias de Davi, como nós já sabemos. Houve também os mensageiros de Davi que foram insultados, né? Pelos filisteus, né? E aí Davi começa a numerar o seu povo, fazer contagem, né, do seu povo. Por isso que esse livro é o livro que fala sobre a genealogia, né, que fala que há uma contagem de todo o povo, por todo Judá, por todo Israel ali, né? E aí Davi, então, faz os preparativos para edificar o templo, como nós também já vimos, e Davi faz Salomão rei. E aí há os deveres e as funções dos levitas, que também é dada aos deveres e as funções dos levitas, e as divisões dos sacerdotes, onde nós já vimos isso também, onde houve aqui a divisão dos sacerdotes, que diz: o quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Almeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. Então Davi colocou cada um num determinado lugar para dar conta de alguns afazeres que tinha na época, né? E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eliezer do que entre os filhos de Itamar. Quando os repartiram dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, foram 8. Então, houve o livro de Crônicas conta mais sobre, a genealogia, né, como foi surgindo os chefes, né, como tudo aconteceu. E aí eu vou parar aqui no capítulo 26, onde diz que houve várias funções dos porteiros, né? Cada porteiro tinha a sua função, e os guardas também, que tinham a sua função de guardar os tesouros, né? Guardar todos os tesouros. E aí houve as divisões dos serviços para cada mês, cada um fazia uma coisa. Então, o livro de Crônicas, ele é bem assim, falando mais sobre a genealogia, o que aconteceu com esse povo. Então, deixa eu só recapitular lá, né? Se você quiser saber mais e mais, detalhezinho, porque é muita coisa repetitiva que eu já falei para vocês lá atrás, tá bom? Então, não tem necessidade de eu voltar agora, só de a gente lembrar alguma coisa, né? Então, todo Israel, ele foi contado por genealogia,
né? E todo o povo de Judá, ele foi levado lá para a Babilônia, né? Ele foi transportado para lá por causa das transgressões deles. Então, houve assim os primeiros habitantes, né, que tomaram posse daquela terra, daquela cidade, lá onde eles viviam, lá, né, foram todos os israelitas. Eles foram os primeiros habitantes daquela cidade, lá da terra deles, né. E os sacerdotes e os levitas e os nétinios também, né, eles também foram lá, foram os primeiros habitantes, né. Aí então começou a renascer o povo, né? Começou a crescer o número do povo, a multiplicar, né? O povo de Deus, porque foi assim, a maioria se tornou autoridade, né? Muitos foram autoridades religiosas, outros civis também foram civis, e teve também os sacerdotes, os levitas, os porteiros e os guardas, né, que tomavam conta do tesouro, conforme está dizendo ali. Então, foi feito o registro de todos, né, de todo aquele povo, para saber de qual família eram cada um, você entende? De qual família pertenciam. E assim eles saberiam de qual tribo eles eram, porque assim, que foi dividido em tribos, né? Vocês lembram disso? Então isso era para que pudesse ele saber quais as pessoas que serviriam a Deus, né? Mas em meio a isso tudo houve aquela morte de Saul e de seus filhos, né? Conforme lá na guerra, conforme eu já contei, né? Houve a peleja deles, porque todos daquela tribo de Saul, eles se esfriaram na fé e eles não buscavam a Deus. Por isso, eles perderam a vida, eles perderam o melhor de Deus. Deus tirou eles perdendo, Deus tirou não, acabou eles perdendo a vida deles por falta de estarem na presença de Deus. E aí foi quando Davi foi elegido, então, a rei, né? Todo o povo se virou para Davi, que via que Davi era um homem de Deus, era um homem abençoado, onde tudo que ele fazia dava certo, né? Então, eles viam que Deus, o Altíssimo, era com Davi, né? Então, Davi passou a conduzir todo aquele povo através de Deus, que Deus dava a direção para Davi, e Davi então conduzia todo o povo. Então, aconteceu muitas coisas, houve muitos homens valentes, né? Que foram honrados naquela época, muitos homens foram honrados, né? Os filhos, né, daqueles homens, o Joabe, o Eleazar, o Joborião, e aquele Samé, né? Todos eles foram honrados porque eles eram homens valentes e corajosos, né? Eles não desistiam das suas batalhas, eles seguiam em frente ali, tinham a certeza que eles seriam vencedores, né? Então, muitos deles se tornaram chefes, né? Muitos deles, como diz aqui, que muitos se tornaram chefes, né? Então, nós vemos aí que Deus, ele quer nos mostrar que através ele mostra aqui através da história, né, que vem contando aqui, da genealogia, que haviam homens valentes, né, homens de fé, homens corajosos, homens que não desistiam fácil, né, eram pessoas que não desistiam fácil, eram pessoas que, em meio a qualquer obstáculo, eles estavam ali firme e forte, né, para serem vencedores, né. Então, quando Deus nos mostra isso aqui que ele está mostrando, essa história, ele está querendo que nós, ele está mostrando, que nós
querendo que nós nos tornemos, né? Nós já somos grandes soldados do exército de Deus, né? Assim como conta aqui na Bíblia, aqueles homens se tornaram um grande exército de Deus. Nós também somos grande exército, precisamos ser grande exército de Deus, porque nós só devemos contar com Deus para nos ajudar. E como que Ele nos ajuda? Pela nossa fé. Então é necessário que a gente venha conhecer mais e mais a Deus, cada vez mais, sabe? Eu acho assim que nós conhecemos muito pouco de Deus, os mistérios de Deus é inexplicável. Então, nós precisamos conhecer mais e mais a Deus, porque só Ele é a vida, só Ele que nos traz a prosperidade, a proteção, os livramentos, as curas, como nós já sabemos tantas coisas, né? Então, só Ele é a proteção para toda a nossa nação, você entende? Por isso nós devemos orar muito uns pelos outros, buscar muito em Deus, pedir a Deus que proteja a nossa nação, sabe? A nossa nação é uma nação abençoada, embora tenha alguns problemas internos, mas são problemas que são problemas que só depende das pessoas para serem solucionados, você entende? As pessoas quererem fazer o que é certo diante dos olhos de Deus, né? Então, existe muitas... O mal existe em tudo quanto é lugar, né? O mal existe, mas nós temos que ter força para combater esse mal, passar por cima dos obstáculos como esses homens valentes do passado. Eles não desistiam, eles passavam por cima de todos os obstáculos e se tornavam vencedores e honrados por Deus. Então, para a gente ser honrado, para nós sermos honrados, e para que o nome de Deus seja honrado e glorificado, nós precisamos nos manter em fé e seguir em aprender mais de Deus, dos mistérios de Deus, sabe? O que nós sabemos é tão pouco diante do que Deus é, a grandiosidade que é Deus, você entende? É muito pouco. Então, a palavra que eu quero deixar hoje é sabedoria. Sabedoria. Agora, a frase que eu quero deixar é dizer para vocês que quando, para se agir corretamente, nós devemos tomar posição em Deus. Essa é a frase que eu quero deixar. Para se agir corretamente, nós devemos tomar posição em Deus, tá certo? Então, gente, olha, fiquem bem, fiquem em paz. Hoje é domingo, né? Passamos um dia pleno, fomos buscar o Senhor na casa do Senhor, louvamos, engrandecemos o nome do Senhor, agradecemos, devemos muito agradecer a Deus por tudo, sempre, sempre, por esse ar que nós respiramos, né? Por a gente estar andando, por a gente estar agindo, por a gente estar trabalhando, buscando o melhor desta vida para cada um de nós. Então, nós precisamos, contudo, pedir a Deus sabedoria. Por isso eu disse que a palavra é sabedoria, né? E para a gente agir corretamente, nós devemos tomar posição em Deus, tá certo? Tomemos posição em Deus para que todas as outras coisas sejam concretizadas dentro da plenitude de Deus, tá certo? Boa noite para vocês, então. Até amanhã. Não esqueçam de compartilhar a palavra. Compartilhe essa palavra. Compartilhe o canal com outras pessoas, tá bom? Para que tudo venha dar certo nas nossas vidas, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. Vamos agradecer a Deus por tudo, por esse dia, por tudo que Ele tem feito. Não esqueçam de agradecer. Ore o Salmo 91 e a oração que Deus nos ensinou, que é o Pai Nosso, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem em paz. Eu tenho certeza que Deus quer. Tchau, até amanhã.